gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Débora Amaral e esse é mais um História Cronológica. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história deles, né? Que entraram aí como nome de rua, Rua Jangadeiros Alagoanos, Escola de Samba Jangadeiros Alagoanos e o Camarão a Jangadeiro. Pois é. Hoje a gente vai contar um pouco a história dos Jangadeiros Alagoanos. Bom, muita gente acha que a história dos Jangadeiros Alagoanos é uma invenção, que a história não aconteceu, que era mito, mas calma aí que a gente já vai desmistificar isso porque a história de fato aconteceu e é uma história que tem aí um pouco mais de 100 anos. Ela ocorreu em 1922, justamente na comemoração ali do centenário da independência. É bom lembrar que em 1922 estava acontecendo grandes coisas no Brasil. A gente tinha a Semana de Arte Moderna, né, que tinha passado ali em fevereiro de 1922, inaugurando o modernismo aqui. E nesse contexto, uma ruptura e uma continuidade com movimentos anteriores, mas um movimento assim importantíssimo, literário, artístico, cultural. E a gente tem um sentimento de patriotismo dos estados em querer levar embarcações para o Rio de Janeiro na época, para a Baía de Guanabara, mais precisamente, para comemorar esse centenário de independência. É nesse contexto que os estados ali se unem, cada estado, para mandar sua embarcação. Só que eles iam mandando as mais motorizadas, as mais modernas da época. Aqui em Alagoas, 4 jangadeiros tiveram a ideia de não ir de barco, até porque eles não tinham condições financeiras de ir em barco motorizado. Então aí a gente tá falando de Umbelino José, a gente tá falando de Pedro Ganhado, Eugênio Faustiliano, né? E o... Vamos pescar aqui rapidinho? Errei os nomes, vamos lá. A gente tá falando do Umbelino José, Joaquim Faustiliano, Pedro Ganhado e o Joaquim... Vamos de novo. Isso daí vai ficar aí preto e branco. Umbelino José, Joaquim Faustiliano, Eugênio Antônio e Pedro Ganhado. 2000 anos depois. Sim, a gente tá falando do Umbelino José, do Pedro Ganhado, do Joaquim Faustiliano e do Eugênio Antônio. Esses 4 jangadeiros, eles fizeram história, né? Porque, como eu falei, eles não tinham condições de ir no barco mais motorizado. Então, eles resolveram construir uma jangada com apenas 6 paus e uma vela. Ela não tinha motor, ela não tinha geolocalizador, ela não era nem de perto o que tinha de melhor na época. Então, a história já começou a se espalhar dali no Brasil inteiro. Fernandes Lima, que na época era o governador daqui, se envolveu. Os governadores de outros estados, os jornais de outros estados falavam muito sobre o tema porque eles ficavam se questionando como é que eles vão conseguir sair de Maceió e chegar lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com uma jangada. Ainda mais que eu tô falando de pessoas muito simples, né? Eu tô falando de mestres de embarcações, eu tô falando de pescadores. Então a galera não confiava muito que eles fossem conseguir chegar, mas estavam muito apreensivos, né, para ver isso. Tanto que no dia 27 de agosto, quando eles vão sair daqui de Maceió, nessa jangada, né, que inclusive eles denominaram de Independência, esse é um ponto importante a ser falado, vai ter muita gente ali na enseada do Jaraguá e essa galera vai levando eles até onde pode, assim, de barco, e depois volta para ver, né, eles fazendo esse início aí do circuito. Então eles começam a andar, acreditando que essa viagem vai durar ali entre 10 e 30 dias, até porque eles saem daqui no dia 27 de agosto e a pretensão mesmo deles era se chegar no dia 7 de setembro para as comemorações relativas aí ao centenário da independência do Brasil. Eles começam a viagem e no dia 1º de setembro ali aproximadamente, eles são vistos em Sergipe, atravessando o Rio São Francisco. Por volta do dia 6, eles são vistos passando pela capital baiana. E é aí que as coisas começam a mudar. Porque quando eles estão ali em Camamu, na Bahia, eles vão pegar uma tempestade, mas, meu amor, uma tempestade que é maior do que muita fofoca e explosão e gritaria. Por quê? Tudo vai quebrar. Imagine, a jangada virou, tudo virou. Eles tiveram que ir nadando até a praia e retirar os pedaços, né, da jangada na praia. Nisso, como eu falei, a história muito antes deles irem para o mar já estava conhecida no Brasil inteiro. Então, o governador da Bahia, que na época era o José Joaquim Seabra, vou deixar o nome aqui para ficar mais claro, ele falou para os jangadeiros pegarem tudo quanto fosse preciso de alimento, descanso, para reconstruir a jangada e retornar, né, para o mar. Porque estava todo mundo nessa ansiedade de entender se eles iam conseguir chegar ou não. Enfim, eles voltam para o mar. Ainda lá na Bahia, eles passam por outras tempestades em Ilhéus. E depois, já no dia 4 de outubro, eles são vistos mais uma vez aportando por conta de uma tempestade em Porto Seguro. Ou seja,
A viagem, que era para durar de 10 a 30 dias, já passou esse período. O centenário da independência já passou e eles ainda estão em Porto Seguro, na Bahia. Depois de Porto Seguro, na Bahia, eles seguem pelo Espírito Santo e eles são vistos na Barra de Rio Doce, no Espírito Santo. E aí por aí não acabou, né? E depois eles são vistos em Vitória. Eles só conseguem chegar no Rio de Janeiro, e o primeiro ponto do Rio de Janeiro que eles chegaram foi lá em Macaé. Aí eles conseguem chegar no Rio de Janeiro no dia 12 de novembro. Mas ainda tem tempestade por aí, viu? Quando eles estão passando por Itaipu, mais uma tempestade vai, né? Entre outras, que se eu fosse falar do vídeo só das tempestades, ia dar um vídeo a mais. Entre outras tempestades, mais uma. Eles, de fato, só vão chegar na Baía de Guanabara para comemorar o dia 7 de setembro no dia 2 de dezembro. Ou seja, a viagem não durou de 10 a 30 dias. A viagem durou 98 dias. Eles percorreram cerca de 10 mil milhas em uma jangada, que só tinha, como eu disse, 6 paus e uma vela. E um outro ponto aqui interessante é que eles passaram por 9 tempestades, mas em nenhum momento eles desistiram. Então, quando eles chegaram na Baía de Guanabara no dia 2, estava cheio de jornalista, estava cheio de gente para receber eles, porque estava todo mundo, meu Deus, eles conseguiram. Chegar lá foi uma vitória muito grande, é uma história muito bonita, né? Eles realmente conseguiram chegar no Rio de Janeiro de jangada. É nesse contexto que vai ter o Dia do Pescador, né, ali aproximadamente, e vão sair várias matérias de jornais sobre eles, e eles vão ser convidados a ir para o Palácio do Catete, onde eles vão ser recebidos pelo presidente da época, que é o Arthur Bernardes. Depois de um tempo no Rio de Janeiro ali, né, de comemoração, inclusive a jangada foi doada para o Museu Nacional naquela época e ficou lá, né, e todo mundo falando da história, só se falava dessa história, era o burburinho nacional, a história dos jangadeiros alagoanos. Eles vão voltar para Maceió, mas agora não vai ser de jangada, vai ser no barco assim mais atual da época, que se chamava de Santos, que era um barco do Lord Byron na época. E esse barco, ele vem, uma das embarcações assim melhores da época. Eles vão chegar aqui no dia 21 de dezembro, ou seja, já pertinho do Natal, né? Todos vestidos de marinheiros, todos sendo bem assim recebidos, a população em festa. Tem gente que diz que até fogos teve e confundia, né? Porque já estava na época do ano, assim, de Natal, final de ano, cheio de fogos, eles vestidos de marinheiros, uma festa realmente acontecendo. Enfim, quando eles chegam aqui, depois desse período aí de festa, é importante falar que alguns foram reencontrar, né, a família, e a família preocupada, porque naquela época a mulher que ficava tinha todo aquele sentimento de angústia, né, de não saber, a família realmente não sabia se eles iam voltar dessa aventura que eles tinham se proposto a fazer, né? A solidão da mulher, a solidão da família que ficava ali esperando o retorno deles, tinham todo esse contexto. Enfim, passando os reencontros e os desencontros, eles foram honrados, digamos assim, né? O governador da época mandou fazer medalhas em homenagem a ele. O governador, junto com institutos, presidentes, enfim, mandou homenagear esses meninos que conseguiram fazer essa trajetória com medalhas. E foram feitas 7 medalhas, 4 para os 4 jangadeiros que conseguiram fazer essa travessia e mais 3, ou seja, no total foram 7 medalhas. As outras 3, uma ficou com o governador do estado, a outra ficou com o presidente da República e a outra ficou no Instituto Histórico e Geográfico. Mas pasmem, isso foi em 1922. Por volta de 1926, um jornal da época buscou ver como é que estavam essas medalhas para saber. Descobriu que uma delas já tinha sido perdida porque um desses pescadores, precisando de dinheiro, fez ela como se fosse assim um penhor, certo? Enfim, então é isso. Espero que vocês tenham entendido que de fato a história dos jangadeiros alagoanos aconteceu. Foi uma história assim nacionalmente conhecida. Os caras conseguiram, 4 pescadores e mais embarcações, chegar de uma jangada super simples, saindo de Maceió até o Rio de Janeiro, e foram louvados pelo Brasil inteiro. Então, quando vocês verem agora a Rua Jangadeiros, a escola de samba, quando vocês forem comer o camarão, vocês lembrem que a história de fato aconteceu e que é uma história assim pra gente se sentir honrado de ser alagoano, porque eles conseguiram um feito muito grande. É isso. Me sigam no Instagram, @Débora_Amaral_. Podem mandar dúvidas e sugestões por lá. Espero que tenham gostado e um beijo. 1, 2, 3...